Pessoal, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho. Eu sou Giovana e hoje temos quinta terapêutica. Conforme eu vou explicando nos demais vídeos, os vídeos é sempre a continuidade do tema central da semana, que nessa semana a gente iniciou com você está plantando certo, mas não está assumindo o seu lugar de poder, né? A gente veio trabalhando com esse tema central, desmembrando outros temas relacionados a esse. E hoje, a temática da quinta terapêutica é trabalhar em cima dessa energia. O que você vem construindo, porém você não consegue enxergar a sua energia, se enxergar dentro do seu projeto, dentro do seu trabalho, em seu processo de desenvolvimento. E o objetivo é identificar essa energia, realizar uma reprogramação, porque o objetivo das quintas terapêuticas é justamente o quê? Fazer esse pequeno mapeamento de forma breve e fazer uma reprogramação, justamente para que a gente limpa o campo e já ocupa esse espaço com alguma ferramenta, algum comando que auxilie nesse processo de tomada de eixo, no caso, centralizar novamente o eixo, tomar consciência do seu poder, desenvolver as suas habilidades, certo? Então, peço licença aos guias mentores, anjos, guardiões, a todas as consciências aqui agora, nessa realidade, entre outras realidades, todos os espaços e tempos, que essa mensagem, que esse momento terapêutico sirva de contribuição a todos. Peço licença. Preparar. Vamos lá, certo? Para hoje, vamos trabalhar com uma raiz específica. Dentro do tema que está sendo desenvolvido, eu primeiro puxo uma raiz. E dentro dessa raiz, a gente começa a desmembrar o nosso trabalho. Hoje, a raiz vai ser espiritual. Vamos lá. Eu gosto de utilizar, esse oráculo que eu utilizo, ele é da editora Luz da Serra. Ele vem com um livrinho com as formas que pode ser aplicado esse formato. Porém, esse daqui eu adaptei devido o objetivo que eu tenho é de utilizar as técnicas terapêuticas com reprogramação, utilizar o tarô, a linguagem do oráculo junto com reprogramação. Então, eu estou adaptando a maneira de utilizar esse oráculo com as técnicas que eu aplico aqui. Então, a gente vai trabalhar o campo espiritual, campo energético, campo espiritual. Você está plantando certo, mas não está assumindo o seu lugar de poder. E nessa semana, a gente também trabalhou um subtema relacionado a esse tema principal, que é o problema não é o que você faz, é o que você faz e não percebe. É justamente essa questão de, às vezes, você se coloca numa posição, se prepara tudo. Ah, Giovana, eu me dedico, eu sou uma pessoa dedicada, eu me organizo, eu faço o que eu tenho que fazer, mas parece que o resultado não vem, as coisas elas não funcionam, eu só fico na parte mecânica. Justamente por conta é aquela coisa de você, é como se você fizesse, é como se fosse algo separado de você, não fosse algo que surge uma extensão da sua própria capacidade, da sua energia. Certo? Então, a gente vai começar a trabalhar do campo energético espiritual hoje. Qual que é a mensagem? Existem pendências, por isso atraímos pessoas e situações desafiadoras. Elas nos lembram através do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos, que não estamos aqui a passeio. Olha que interessante essa mensagem. Certo? Aqui eu vejo, dentro dessa estrutura, eu vejo que tem coisas que vocês deixam de fazer por medo
de decepcionar alguém. Exemplo, porque minha família, eu sou uma família de engenheiros, mas eu decidi fazer administração, ou fazer medicina, enfermagem, ou seja, tipo, não seguir aquela linha, não atender à expectativa, né? Mesmo que você tenha toda uma bagagem, todo um suporte para essa tomada de decisão, é como se há um medo, né, de não suprir, não atender às expectativas, né? E uma coisa que eu costumo dizer nos meus atendimentos, quando se trata do campo energético, campo espiritual, não é à toa que somos direcionados quando a gente vem para essa realidade. A gente não é à toa que a gente vem no núcleo familiar, que crescemos, que somos inseridos em uma determinada cultura, uma determinada religião, um determinado grupo de crenças e ideias. Não é à toa, porque o objetivo, né, e todo esse conjunto, ele auxilia para quê? Para desenvolver, né, formar a personalidade da pessoa que somos hoje. Ok, até aí. Entretanto, as coisas não são engessadas. A gente tem a oportunidade de que, beleza, eu posso questionar, eu posso verificar se o que a minha bagagem, o que foi inserido, no caso, na minha estrutura, ela corresponde para o meu atual momento. Ou seja, às vezes você tem toda uma organização, tem toda uma visão, e principalmente você sabe aonde quer chegar e até sabe como fazer para chegar até lá. Você sabe fazer isso, você sabe por onde. Acontece que a sua estrutura, né, ela não é compatível com a energia da estrutura que você está organizando. Começa a dar um atrito. Porém, esses atritos nem sempre vão estar relacionados digamos, alguma crise. Não vai deixar explícito que, às vezes, o atrito ali está, deixando claro, porque isso está relacionado a uma coisa mais moderna e eu estou habituado a uma coisa mais tradicional, mas eu quero moderno, mas eu não tenho, digamos, bagagem, referências para esse moderno. Eu vou ter que ser o pioneiro, ou seja, eu vou ter que mudar minha estrutura, adequar minha estrutura por conta, fazer experimentações, ou seja, verificar se isso se enquadra ou não para mim, se encaixa na minha personalidade, na minha energia, vou me adequando para o quê? Fazer os ajustes no seu campo, para assim sustentar aquilo que você vem projetando, vem organizando, que tem uma visão em relação a executar, né? Um exercício de execução. E quando fala que por isso atraímos pessoas e situações desafiadoras, é justamente essa questão dos atritos, é justamente para quê? Para olharmos dentro da nossa estrutura, dentro do nosso eixo, e a gente questionar, beleza, se o que eu quero não está correspondendo à minha bagagem, é muito difícil a gente simplesmente pegar e negar o que somos, porque a nossa bagagem, a nossa estrutura de criação é a nossos alicerces. A gente não tem como negar isso, mas nada impede de construir novas estruturas em base das estruturas, não em cima, mas apoiadas dentro das estruturas que temos. Não no sentido de encobrir elas, de fingir que elas não existem, mas entender que
eu reconheço, você faz parte da minha história, entretanto, como exemplo, eu me escolho fazer aquilo que corresponde ao meu momento e minha decisão de vida. Então, por isso, eu construo ao lado. Por quê? Porque essa é a estrutura que eu escolho. Uma estrutura está relacionada ao conjunto da formação humana mesmo. Outra estrutura está relacionada às escolhas e a sua visão de olhar para dentro de si, no seu papel de manifestador ou manifestadora da sua realidade, utilizar dos elementos que você possui e criar a própria estrutura em base das experiências que você tem para trazer autenticidade e movimento para o que você está construindo e projetando no seu campo energético, no seu campo espiritual, certo? Então, às vezes pode gerar de fato um atrito, mas tudo isso são os ajustes necessários para você se alinhar naquilo que realmente importa. Como diz aqui nessa mensagem, a gente não está aqui a passeio. Estamos aqui para desenvolver, para evoluirmos, para acessar o próximo nível. E a gente acessa o próximo nível dando permissão, modificando a estrutura. E antes que o material modifique, a gente modifica a nossa estrutura espiritual, nossa estrutura energética. Aí vem a parte do pensamento, aí a parte mental, depois vem o emocional e por último o material, que é só um resquício, um reflexo de toda essa estrutura aqui que foi que se modificou justamente através da permissão para sustentar um novo alicerce, algo que está mais alinhado com o seu atual momento, certo? Então, antes de iniciar com os downloads, eu já vou fazer as limpezas e as curas relacionadas ao sistema de crenças, que principalmente questão de medo relacionado a não ser aceito ou ser excluído do seu meio e também de decepcionar aquelas pessoas que você ama, né? Desapegar, porque medo é uma projeção também, a gente projeta, é uma projeção. E tudo que se trata do outro, aquilo que não cabe a nós controlar, não está do nosso domínio, a gente tem que compreender que, ok, isso, a reação alheia corresponde ao ecossistema da pessoa. Eu não tenho controle. Não é sobre o outro, é sobre a maneira que lidamos com a situação. E se ocorre alguma divergência, você tem que lembrar que você tem um direito é uma herança divina, o direito de você transformar a sua realidade com um objetivo maior que a evolução. É um direito seu, certo? Então, desde já, peço licença a todos para iniciar as limpezas e as curas relacionadas a essas travas e medos de decepção e medo de se sentir deslocado das pessoas que você se identifica e que você ama, certo? Então, preparar amor incondicional a todos que estão acompanhando esse conteúdo neste momento. Limpeza a todos aqueles que estão acompanhando esse conteúdo, essa mensagem, aqueles que estão dando permissão para essa limpeza e reprogramação.
limpeza a todos que estão conectados, realizando a limpeza de medos, bloqueios, chips, crenças limitantes de perder pessoas, de decepcionar pessoas que amam e de não atender às expectativas das pessoas que amam, realizando a limpeza. Respire fundo, deixe o ar encher seus pulmões e solta devagar. Cura a todos que estão conectados, que deram permissão para este momento, realizando a cura das crenças limitantes relacionadas ao medo de perder pessoas, de decepcionar pessoas que amam, de não se reconhecer mais no grupo de pessoas da sua comunidade, medo de acessar o próximo nível, não se sentir mais pertencente. Então vamos liberar esse medo, vamos curar esse medo para dar permissão a essa mudança, realizando a cura. Respire fundo. Imagine que você está em um rio cristalino, com areia branquinha no fundo e água bem cristalina. E você está flutuando. E a luz do sol bate na água e dá aquele reflexo. E você flutuando, sentindo o frescor e o calor do sol. A água passando em sua pele. Você está no seu presente. No seu ponto potencial de acesso à sua permissão para expansão do seu campo energético e espiritual, permitindo conexão maior com a fonte criadora. Pois quando você faz aquilo que está ligado à sua essência, você expande o caminho de conexão à própria fonte. Respire fundo, solta. Agora a gente vai trabalhar a ação para concretizar esse movimento de exercício, né, de assumir o seu lugar de poder, de autonomia energética, que é o tema que estamos desenvolvendo essa semana. Para aqueles que estão acompanhando, estão começando agora, essa semana é a 003. Temos o tema principal, que ocorre todas as segundas-feiras, e ele vai sendo desmembrado no tema de terça e quarta. Hoje é quinta-feira, fazemos a reprogramação. Qual é a ação concreta para essa expansão? Veio a ação ser tolerante. Você é daquele tipo de pessoa que se cobra muito? No sentido de... Como que eu posso dizer? A régua de tolerância para os outros você compreende, mas quando se trata de você, você é rígido. Você exige uma perfeição. Exige uma perfeição nos seus projetos, na execução. Vamos dar um exemplo, principalmente de quem produz conteúdo, cria o próprio material, faz os seus próprios negócios. Né? Você não tolera erros, coisas que
são da natureza humana mesmo, você não tolera isso. Você não é flexível quando ocorre de você enxergar um ponto seu que precisa ser desenvolvido, no lugar de você pensar, nossa, eu estou enxergando, eu vejo esse ponto, vamos trabalhar em cima disso. Não, isso é como se fosse uma sentença de julgamento. E o ser tolerante, nesse processo de expansão espiritual, essa questão de expansão de energia, é como se você quebrasse uma parede de um cômodo. Primeiro você vai ter que esvaziar esse cômodo, fazer toda uma logística para quebrar a parede. Para não quebrar, digamos, a parede errada, para não danificar a estrutura da casa. Vamos nesse sentido. Você faz toda a logística e quebra a parede. E ao quebrar a parede, gera bagunça. E às vezes mostra, toda reforma mostra pontos que precisam ser melhorados. Mas aquilo não é uma sentença, você vai ser assim pro resto da vida, não. Mas ali é um marco para que, beleza, eu posso, o meu ponto inicial para começar a melhorar isso é aqui. Então, quais são as ações ou pensamentos ou visão que eu posso ter que permite eu sair desse modo limitante e ser uma pessoa mais expansiva? Porque você exercitar, fazer o exercício de autoobservação e acolhimento com amor já é um mecanismo para você reprogramar e dar permissão ao seu próprio campo expandir, certo? E vamos para a mensagem? Carta virada. Vamos para a mensagem. Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmos. Será que está fazendo sentido essa reprogramação, essa quinta terapêutica, gente? E é engraçado que a questão do tolerante, às vezes, o que acontece? A gente tem a falsa sensação de que, porque eu tenho muito medo, mas não é medo, é autoproteção, eu preciso ter minhas garantias, minhas seguranças. Às vezes o medo também pode estar relacionado a um mecanismo de você ficar se sabotando. Porque eu não posso ficar me expondo a maneira que eu penso, tudo mais, divulgar o meu trabalho, porque o que as pessoas vão pensar? Talvez eu possa falar uma coisa de um jeito que pode gerar mal entendido, ou eu não posso deixar algo na minha casa e quando recebo alguém eu preciso esconder, porque a pessoa ela não é da mesma cultura que a minha e eu não quero gerar incômodo para ela. Ou seja, vai justificando situações que você sabe que você precisa olhar com outros olhos essa situação de uma forma um pouco mais amadurecida para conseguir quebrar o ciclo que fica te prendendo o seu movimento. E eu vejo que vocês possuem consciência de que existe alguns medos, algumas travas que podem muito bem ser trabalhadas para assim liberar o seu campo, liberar o movimento. Então, para hoje, no caso, a gente vai iniciar nossos downloads relacionados a estar satisfeito no movimento de desenvolvimento.
eu me reconheço na minha caminhada. Quanto mais consciente, mais alinhado eu estou com o meu propósito. Eu exerço com felicidade os meus projetos, pois isso me conecta mais a Deus. É nesse sentido. Então, desde já eu peço licença para iniciar os downloads. Aqueles que estão se sentindo conectados, se coloquem, né, nessa intenção de modificar o campo verdadeiramente. Eu assumo a posse, a responsabilidade do poder da minha energia para manifestar e transformar a minha realidade de forma consciente e saudável. Então, vocês assumem, né, essa postura que quando você dá permissão, é como se você colocasse uma palavra de ordem e o seu campo começa a se reorganizar, certo? Então, respire fundo. Imagine vocês aí nesse rio cristalino, com essa água fresca passando pelo corpo, esse sol, sentindo o calor dos raios do sol passando pela sua pele, sentindo esse calor e o frescor da água. Iniciamos o download. Eu me sinto satisfeito em realizar os projetos que estão conectados à minha essência. Eu me conecto a cada dia conforme eu permito exercer os meus projetos, as minhas tarefas, a minha missão como manifestador ou manifestadora criativo da minha realidade. E Deus está presente. Eu me auto-observo e me acolho com amor. A minha mente está conectada à fonte criadora e a minha vida e o meu corpo energético se movimenta conforme o princípio da evolução divina. Estou feliz e satisfeito com a minha conexão com o espiritual. Me sinto alinhado fisicamente, mentalmente, emocionalmente, energeticamente, como um todo. Eu sou amado, respeitado. Eu sou honrada a cada instante que eu me coloco no meu eixo, em minha essência, conectado à fonte criadora. Respira fundo, solta. E desde já, estamos indo para o fechamento com as proteções. Libertação de todo mal, aqui agora, nessa realidade, entre outras realidades, todos os espaços e tempos e consciências, permitindo proteção. A
armadura de Deus, a todos que deram permissão nesta conexão. Revesti-vos, pois, com a armadura de Deus, com o cinturão, a couraça, as sandálias, o capacete, o escudo e a espada. E assim encerramos mais uma quinta terapêutica. Que essa mensagem sirva de contribuição a todos. Até a próxima e tchau, tchau.